Então, alô, sou eu, Oliveira, tudo bem? Hoje eu tô aqui mostrando fotos minhas, bem grandona assim, com meu rosto aparente. É porque o que eu tenho a falar não é a favor ou contra alguém. O que eu tenho a falar são coisas bastante simples e importantes que talvez você, por achar que não é massa, está sendo massa sem perceber que é massa. Mas por que eu estou falando isso para você? É uma coisa simples. Não é nada tão obscuro ou difícil de entender. É simples. Sabe por que eu estou falando que você é massa? Não? Então entenda agora. Sabe por que você é massa? Que por mais que você fale que não aceita o plano governamental, que não aceita qualquer enredo que venha qualificar ou desqualificar alguém, principalmente sobre as vacinas, as doenças e tantas outras, é isso que eu vou agora falar contigo. Vamos ver? Preste atenção. Eu sou convertido desde 1996. Em 2007, por definição mesmo minha, vontade própria, eu saí do sistema religioso. Porque hoje, janeiro de 2022, hoje, dia 13 de 1 de 2022, eu ainda continuo falando que os líderes religiosos, eles vivem dentro de um paganismo, que os líderes religiosos têm que ser cada um entregue conforme a maçonaria manda, porque senão eles não podem aparecer na televisão, eles não podem aparecer no rádio, os canais nas mídias sociais não bombam, porque o próprio sistema maçom nocauteia cada um deles. Então, se você entende isso que eu vou te falar, beleza, mas se mesmo assim você não confiar no que eu estou te falando, não tem problema nenhum. É um direito seu de você viver da forma que você quer e da forma que você gosta. Mas o que eu também quero que você entenda é sobre esse vídeo que vai vir agora. Porque eu peguei 3 vídeos. E nesses 3 vídeos, o que vai vir agora, eu quero só que você veja o que esse senhor faz e fala. Porque ele só fala... Dentro disso do que ele só fala questões contra o governo, e essas questões também rebate sem entendermos direito o porquê que é tanto contra o governo, e isso eu estou falando de um governo lá da Europa. Ele também não cita a Igreja Católica, não cita a maçonaria. Por quê? Porque dentro disso que ele está fazendo aí, ele está fazendo o que a agenda global manda fazer, que é criar histeria, fazer um desconfiar do outro, desviar sua visão da fé. Por que da fé? Porque uma vez você não querendo mais saber da Bíblia, a sua salvação automaticamente fica nula e você começa a fazer coisas mundanas que o Criador rejeita. Então, preste atenção no que ele vai falar agora, que eu falo uma coisa bem simples para você, sem medo de errar. Preste atenção no que ele vai falar agora. O meu nome é Oliveira, eu peço que desde já você se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Por favor, é muito importante para a comunidade, embora talvez você já conheça o assunto, tem muitos que ainda não conhecem, estão nas trevas. Então eu peço de novo, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Um bom vídeo para você e que você e sua família sejam abençoados. Guarde os mandamentos e não queira escutar nada que pessoas que não são convertidas, que não são apropriadas para falar de salvação, venha falar alguma coisa para você. Seja abençoado, você e sua família. Se inscreva no canal. Bom vídeo. Tchau.
Querendo banir o Telegram, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Mandarim Ancap e Gerson e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o que essa notícia, a imprensa brasileira adorou essa notícia, né? Na verdade, é um governador lá da Alemanha que reclamou com a ministra do interior de lá sobre o Telegram, justamente por questão das organizações de atos contra as medidas sanitárias. Vocês sabem, isso tem acontecido na Europa quase todo final de semana, você pode procurar. Volta e meia sai lá no Twitter as enormes manifestações na Europa contra as medidas sanitárias, contra passaporte de vacina, esse monte de coisa. E lá na Alemanha, estudando uma discussão muito grande, descobriram que isso está sendo organizado via Telegram principalmente. Não é nenhuma surpresa, vocês sabem, as outras redes sociais têm adotado uma postura de subserviência ao governo, ou seja, o governo manda alguma coisa, elas obedecem. Então o que restou foi mesmo, das mais populares, foi o Telegram, né? E daí vem aqui a ministra da Alemanha dizendo que, olha, se estamos considerando, né? Na verdade, o que ela falou, se você pegar aqui o que ela falou literalmente, é que a gente não pode descartar a possibilidade de banirmos o Telegram, né? Ou seja, ela está falando aqui, repara que na imprensa brasileira, né, não, a Alemanha cogita acabar com o Telegram por causa do discurso de ódio e fake news, mas não, ela falou que não se pode descartar a possibilidade de banirmos o Telegram em função disso daí. Há também uma discussão com os parceiros da Alemanha na União Europeia sobre como regular esse tipo de coisa, e eu vou adiantar para eles alguns segredos que talvez eles não tenham percebido ainda. Primeiro, você não consegue banir o Telegram. Você pode estar com muita vontade de fazer isso, pode falar, vou banir o Telegram, e não vai fazer nada porque não consegue banir o Telegram. O Telegram está instalado no celular das pessoas, está instalado no computador das pessoas, e a menos que você vá na casa de cada alemão, em cada computador, em cada celular, vai lá, bota uma arma na cabeça do cara e obriga ele a desinstalar o Telegram, ele vai continuar lá, você não consegue simplesmente banir o Telegram, né? É o mesmo problema que a gente já falou aqui no Brasil também, o Luiz Roberto Barroso está numa dessa fingindo que é macho, né, dizendo que não sei o que é lá, vou banir o Telegram se o Telegram não cooperar e coisa e tal. Evidentemente que estão fazendo nesse caso é uma pressão em cima do Telegram, estão fazendo essa pressão mesmo, não tenha dúvida disso, é o caso aqui da Alemanha, é o caso do Barroso, eles querem que o Telegram também baixe a cabeça para o governo, igual aconteceu com os outros aplicativos de rede social. O problema do Telegram é muito simples, se ele fizer isso, ele sabe que ele perde boa parte da audiência dele, né? Veja, o Telegram não é o único mensageiro que que você não tem controle do governo sobre ele ainda. É o mais popular, mas não é o único. Então, eles sabem que, vamos supor, por hipótese, duas coisas podem acontecer aqui. Coisa 1, o Telegram baixa a cabeça, atende ao Barroso, atende ao pessoal da Alemanha e fala, não, tudo bem, a gente vai agora começar a censurar algumas coisas aqui, vamos fazer alguma coisa aqui, coisa e tal. Pode ser que eles façam isso? Pode ser que eles façam isso. A preocupação dele e dos outros que têm a mesma mentalidade distorcida, a mesma mentalidade que fala que é para você ficar contra o governo, mas você não sabe se ele é muçulmano, se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é maçom. Você não sabe se a propaganda que ele faz contra o governo é porque quer que você seja, na realidade, um comunista, um socialista, um democrata, ou sei lá mais o que você quer ser. Mas o fundamental ele não fala. Que quem comanda as mídias é a maçonaria, porque se você não for maçom, você não é dono de nada. O dono do YouTube é maçom, o dono da Google é maçom, o dono da Rede Globo é maçom, o dono da Record é maçom, todos são maçons. Então quando você sai da Globo e entra na Record para ver telejornal, você está vendo a mesma notícia, eles mudam só um pouquinho para falar que é diferente, mas o dono é o mesmo. Então, tanto esse senhor, como qualquer um outro vídeo que você vê no YouTube, no Telegram, no Instagram, no Facebook, está ligado sim à maçonaria. Eu não sou maçom, tenho nojo dessa religião maçom, tenho nojo da católica, tenho nojo da evangélica,
Mas se é para eu conversar com qualquer um desses, eu converso, porque eu não faço acepção de pessoas. Eu quero evangelizar. Então eu volto a falar para você, saia da aparência do mal. É isso aí. Continue vendo o vídeo. Valeu. Se inscreva no canal, hein? Passos super fáceis que você faz, qualquer pessoa faz no celular e acessa o Telegram, né? Ah, mas ele pode, sei lá, tirar o Telegram da App Store ou da Google Store. Isso eles estão de fato tentando fazer também, tá? Tanto a Alemanha quanto o Brasil, quanto vários outros países. E isso pode atrapalhar um pouco o pessoal que conhece menos do assunto. Mas, de novo, basta você ir na página do Telegram e clicar lá e baixar o aplicativo diretamente do Telegram e instalar ele na sua máquina. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Ah, pode alterar o DNS para evitar o nome do Telegram. Não tem como. A internet, ela é, por definição, mundial e não tem jeito de fazer, de garantir esse tipo de coisa, porque sempre vai ter lugar defendendo a liberdade de expressão, sempre vai ter alguém que vai ser bem-vindo o Telegram, então você consegue acessar o Telegram de qualquer forma. Esse pessoal está fazendo aqui bravata. Ah não, vamos banir o Telegram. Duvido. Rapidinho, em poucos segundos depois que banirem, se chegarem a esse extremo, vai ter how to do aí, como fazer na rede, explicando como instalar um relay Telegram e pronto, resolve o problema e acaba o problema totalmente, né? Então, é aquele negócio. É uma besteira isso daqui, não tem lógica nenhuma. Aqui no Brasil eles não conseguem, lá na Alemanha eles não conseguem. Na Rússia, para você ter uma ideia, o Telegram já está banido há não sei quanto tempo e mesmo assim continua sendo usado internamente por várias pessoas. É muito comum lá ainda, né? E repara, e a Rússia já tem a internet soberana dela, que é parecida com a da China, que é muito mais fácil do governo controlar que aqui do Brasil ou da Alemanha. Então a chance lá na Rússia, se eles tivessem como banir o Telegram, teriam feito isso lá. Na China, na verdade, a minha dica desse negócio, a China tem muito mais sucesso em proibir esses aplicativos internacionais, mais por causa da barreira da língua, do que qualquer outra coisa. Porque, sinceramente, mesmo com os firewall que tem lá... Lembrando que esse vídeo, eu tô falando é só botar uma arma de calibre 7,62, 5,35 ou até ponto .30 no ombro ou na frente da barriga, enfim, e atirar. Isso se for ser humano. Agora imagine esses robôs atuais que não sente frio, não sente calor, se cair na água não morre, é só pôr bolsas de ar no robô que ele não afunda. E se isso aí eles conseguirem fazer por pressão de água, o robô sai da água normalmente, sem nenhum problema. Em menos de um minuto já está fora da água. Aí eu falo com vocês, você que quer ir para dentro do mato, porque grandes cidades é complicado viver, porque quando chegar a tribulação, o mato vai ser melhor. Tudo isso que você vê aí é para te achar dentro do mato, não na cidade. A única coisa que eu falo é: saia das cidades costeiras. Vá para os grandes centros urbanos no meio de cada país, aonde você não vai ter problema com terremoto e tsunami. E aquele ou aquela que gosta de viver segundo a inteligência artificial, porque não quer andar com dinheiro na mão, ou porque tá achando bonito supermercado sem caixa, ou porque os bancos agora estão aceitando dinheiro à vista nos caixas eletrônicos, se prepare. Você vai ser a próxima pessoa a ficar sem trabalho, e se você começar a levantar a voz contra a vacina, contra o sistema, vai ser a próxima a ser perseguido. Logo, perdi de vista as coisas terrestres e fui arrebatado em visão da glória de Deus. Vi um anjo que voava ligeiro para mim, rápido, levou-me da terra para a cidade santa. Na cidade, vi um templo no qual entrei. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Este véu foi erguido e eu entrei no lugar santo. Ali vi o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa com os pães da proposição.
Depois de ter eu contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu, e eu passei para o Santo dos Santos. No lugar santíssimo, vi uma arca, cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com suas asas estendidas sobre ela. Tinha os rostos voltados um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos estava um incensário de ouro. Sobre a arca, onde estavam os anjos, havia o brilho de excelente glória, como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Jesus estava junto à arca, e ao subirem a ele as orações dos santos, a fumaça do incenso subia, e ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que florescera e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra. Mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa. Um halo de glória o circundava. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Se tivesse sido, os outros 9 mandamentos também o teriam, e estaríamos na liberdade de transgredi-los a todos, bem como o 4º mandamento. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais muda. Mas o Papa tinha mudado do 7º para o primeiro dia da semana, pois ele devia mudar os tempos e as leis. E eu vi que se Deus tivesse mudado o sábado do 7º para o primeiro dia, ele teria mudado a redação do mandamento do sábado, escrito nas tábuas de pedra, que estão agora na arca no lugar santíssimo do templo no céu. E seria lido assim: o primeiro dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas eu vi que nele se lê da mesma maneira como foi escrito nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus, e entregue a Moisés no Sinai. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. E nesse tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade, e saíram e enfrentaram a perseguição conosco. Eu vi a espada, a fome, a pestilência e grande confusão na terra. Os ímpios achavam que tínhamos acarretado juízo sobre eles, e se levantaram e tomaram conselho para desembaraçar a terra de nós, supondo que assim o mal seria contido. No tempo da angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com espada. Eles ergueram a espada para matar-nos, mas esta quebrou-se, e caiu ao chão tão impotente como palha. Então, clamamos dia e noite por livramento, e o clamor subiu até Deus. O sol apareceu, a lua permaneceu imóvel, as correntes de água cessaram de fluir. Nuvens negras e pesadas se acumularam e se chocavam uma contra as outras. Mas havia um espaço claro de glória indescritível, de onde veio a voz de Deus como de muitas águas, a qual fez estremecer os céus e a terra. O céu se abria e se fechava, e estava em comoção. As montanhas se agitavam como uma cana ao vento, e rochas eram lançadas ao redor. O mar fervia como uma panela e arremessava pedras sobre a terra. E ao anunciar Deus o dia e a hora de sua volta e declarar o concerto eterno com seu povo, ele proferia uma sentença e então fazia uma pausa, enquanto as palavras reboavam através da terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos no alto, atento às palavras que vinham da boca de Jeová e rolavam através da terra como trovoadas. Isto era terrivelmente solene, e ao fim de cada sentença, os santos clamavam glória, aleluia. Seus rostos estavam iluminados com a glória de Deus, e brilhavam com a glória como a face de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória, e quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus e guardado o seu santo sábado, houve um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem.
Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. Logo, apareceu a grande nuvem branca. Pareceu-me mais adorável do que nunca antes. Nela estava sentado o Filho do Homem. A princípio, não vimos a Jesus na nuvem, mas ao aproximar-se da terra, podemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. A voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam, saindo estes revestidos de gloriosa imortalidade. Os santos vivos foram mudados no momento, e com eles arrebatados no carro de nuvem. Parecia todo ele sobremodo glorioso, ao avançar para o alto. Dos lados do carro havia asas, e debaixo dele rodas. E ao avançar o carro, as rodas clamavam, Santo, e as asas, ao se moverem, clamavam, Santo. E o séquito de santos anjos ao redor da nuvem clamavam, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam, Glória, Aleluia. E o carro subia para a cidade santa. Jesus franqueou os portões da cidade dourada e conduziu-nos para dentro. Aqui recebemos as boas-vindas, pois havíamos guardado os mandamentos de Deus e tínhamos direito à árvore da vida. Vi o terno amor que Deus tem pelo seu povo, e é muito grande. Vi anjos com as asas estendidas sobre os santos. Cada santo tinha um anjo da guarda. Se os santos choravam de desânimo ou estavam em perigo, os anjos que sempre os assistiam voavam rapidamente para cima a fim de levar as novas. E os anjos na cidade cessavam de cantar. Então, Jesus comissionava outro anjo para descer a fim de animá-los, vigiar sobre eles e procurar impedi-los de abandonar o caminho estreito. Mas se não davam atenção ao cuidado vigilante dos anjos e não queriam ser por eles consolados, antes continuavam a se desgarrar. Os anjos pareciam ficar tristes e choravam. Levavam as notícias para cima e todos os anjos na cidade choravam. E então, com grande voz diziam, Amém. Se, porém, os santos fixavam os olhares no prêmio que diante deles estava e glorificavam a Deus, louvando-o, então os anjos levavam as alegres novas à cidade. E os outros que ali estavam tocavam suas harpas e cantavam em alta voz, Aleluia. E as abóbadas celestiais ressoavam com seus belos cânticos. A perfeita ordem e harmonia na cidade santa. Todos os anjos comissionados para visitar a terra levam um cartão de ouro e ao entrarem e saírem, apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. O céu é um lugar agradável. Anseio ali estar e contemplar meu amorável Jesus que por mim deu sua vida e achar-me transformada à sua imagem gloriosa. Oh, quem me dera possuir linguagem para exprimir as glórias do resplandecente mundo vindouro. Estou sedenta das águas vivas que alegram a cidade de nosso Deus. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos do que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus, e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinha a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então, meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se porém comessem, cairiam. Fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Em sua destra tinha uma palma resplendente, e em cada folha estava escrito Vitória. Pendia-lhe da cabeça uma grinalda branca, deslumbrante, com folhas, e no meio de cada folha estava escrito Pureza. Em redor da grinalda havia pedras de várias cores que resplandeciam mais do que as estrelas e lançavam reflexos sobre as letras, aumentando-lhes o volume. Na parte posterior da cabeça havia um arco em que rematava a grinalda e nele estava escrito Santidade. Sobre a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde foi transportado da terra, e ele disse: não é, minha morada é na cidade e eu vim visitar este lugar.
Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar, e se fores fiel, juntamente com 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. O Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Vi que quando o Senhor disse céu, ao dar os sinais registrados no livro de Mateus, Marcos e Lucas, ele queria dizer céu, e quando disse terra, queria significar a terra. As potestades do céu são o sol, a lua e as estrelas. Seu governo é no firmamento. As potestades da terra são as que governam sobre a terra. As potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus. Então o sol, a lua e as estrelas se moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abaladas pela voz de Deus. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora, e que os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerra, espada, fome e pestilência devem primeiramente abalar as potestades da terra, e então a voz de Deus abalará o sol, a lua e as estrelas, e também a terra. Vi que a agitação das potências na Europa não é como alguns ensinam, o abalo das potestades do céu, mas sim o abalo das nações iradas.